Olá, queridos alunos, familiares, amigos, temos o prazer hoje de receber uma pessoa muito especial. Uma pessoa que é responsável, que responde pelo vestibular da FUVEST, um grande vestibular elaborado por essa entidade e um vestibular para dar acesso a a maior universidade da América Latina, a maior universidade brasileira, que é a USP. Prazer recebê-lo, professor Gustavo, que seja assim, que o senhor possa nos falar coisas maravilhosas. Obrigado, professora. É sempre um prazer estar aqui. Das outras vezes que nós tivemos a chance de conversar foi online, então uma alegria estar aqui de novo, presencialmente com a senhora, para conversarmos sobre o vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo, esse vestibular que vai completar em breve 50 anos de existência, não é? E que é um vestibular, como a senhora disse, difícil, tem que ser. A gente tem poucas vagas para a quantidade de candidatos e está lançado o vestibular, estamos com as inscrições abertas, preparando a prova. Acho que vai ser, mais uma vez, uma prova muito bonita. Mas o professor Dr. Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, ele é titular também da Universidade do Largo São Francisco, de Direito, né? Titular do curso de Direito Internacional. Isso, né? Eu sou titular do Departamento de Direito Internacional e Comparado. Que bom. Então, é uma pessoa com muita experiência, não só na área dos vestibulares, mas também na vida universitária. E, professor, a USP comemorou agora 90 anos, então uma universidade que comemorou 90 anos, uma universidade para nós brasileiros que é líder, né? Toda a avaliação mundial de universidades, e eu acho assim 90 anos muito pouco para uma universidade estar numa ponta das grandes universidades mundiais, porque as universidades europeias são seculares, né? Então é maravilhoso, e o senhor estar à frente desse grande vestibular que o senhor acabou de dizer que comemora 50 anos, não é? Então, um vestibular que tem uma responsabilidade muito grande de levar estes jovens que sonham em fazer uma USP, e com certeza saiba que vocês são capazes, que conseguirão esta vaga. Isso é muito importante. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho então da inscrição no vestibular. O que o senhor gostaria de falar inicialmente diante de tantos guias que foram lançados, guias maravilhosos? Eu fiquei maravilhada de ver cada um destes guias bem esclarecedores, quer dizer, o aluno levando a sério aqui a leitura disso, né? E os familiares também se interessam. Eu conheço muitas famílias que vão junto com os filhos e se interessam em ver como será esse vestibular. Então, isso aqui esclarece muito, professor Gustavo. Isso, esse guia, os guias, na verdade, são uma novidade do vestibular passado, né, que a gente manteve nesse ano, aquele manual antigo, que lá atrás a gente vendia em banca de jornal, tinha que levar a ficha de inscrição presencialmente. Os alunos de hoje em dia nem sabem que isso acontecia, né, professora? Mas aquele guia era muito pesado, muito difícil de ser entendido, muito complexo, numa linguagem muito antiga. Então, já desde o ano passado, a gente repartiu as informações em 4 grandes guias. São momentos diferentes nessa jornada até o vestibular, e este ano a gente repetiu os 4 guias, e com uma novidade, que foi o guia dinâmico de carreiras. Então, a pessoa consegue, entrando no site da FUVEST e clicando lá no guia dinâmicos, no guia dinâmico ela consegue, por exemplo, eu quero estudar em São Carlos, digita lá o nome da cidade, aparecem todos os cursos que tem na cidade de São Carlos. Quero fazer engenharia, digita engenharia, tudo que tem de engenharia vai aparecer ali para ela, e ela começa a analisar aqueles cursos para entender o que é que ela vai, em qual delas ela vai se inscrever. Outra coisa curiosa, tem gente que acha que o curso de sociologia chama sociologia, mas na verdade chama ciências sociais. Então, se você colocar SOCI, né, SOCI, já vai aparecer ciências sociais, e o candidato entende, então, onde ele vai fazer a sua inscrição. E acho que isso tudo é muito importante nesse mundo dinâmico que a gente tem hoje. Os estudantes têm muita coisa para rever, para estudar,
para se prepararem para o vestibular, e a gente tentou fazer algo mais acessível para eles e mais agradável. Eu diria, professor Gustavo, que foi inovador, porque era aquela coisa muito maçante, muito grande. Agora não, sai aos poucos. Então, como vai saindo aos poucos o guia, o aluno tem condições de ler. Isso. Né? Ele lê a ideia foi essa. É na era mesmo deles, desses jovens. Então, né? Bom, para eu entrar na USP, na Universidade de Excelência, eu tenho várias possibilidades. Quais são, professor? Olha, são 3 mecanismos de ingresso, na verdade 4. Nós temos, além do vestibular da FUVEST, a possibilidade de utilização das notas do Enem. Ele vai se inscrever no Enem USP, ainda não está aberto, vai abrir mais para o final do ano. A gente manda o CPF. Já está esclarecido. Sim. A gente manda o CPF dos estudantes inscritos para o INEP nos manda as notas deles e nós conseguimos, então, elencá-los para as 1.500 vagas em que eles podem concorrer pelo Enem USP. Os alunos de escolas públicas do estado de São Paulo podem entrar também pelo Provão Paulista, um vestibular seriado. Ano passado, os alunos que hoje estão no 3º ano já fizeram a prova quando estavam no 2º, vão fazer de novo agora e as 2 notas vão compor a sua classificação e eles vão poder também disputar outras 1.500 vagas. E o vestibular da FUVEST tem 8.147 vagas, a maior parte delas em ampla concorrência e uma parte menor em reserva para os estudantes de escola pública e para os estudantes autodeclarados negros de cor preta ou parda ou pertencentes aos grupos indígenas brasileiros. Professor, ontem vários alunos me perguntaram e pediram que eu falasse ao senhor. Diogo, por exemplo, foi um deles, e eu dando aula lá para eles, eles falaram, não existe mais os Olímpicos na USP? Pois é, as Olimpíadas são a 4ª forma de ingresso. Ano passado nós voltamos a ter vagas olímpicas, há um número de Olimpíadas, né? Algumas delas foram indicadas pelas comissões de graduação das unidades, a Pró-Reitoria de Graduação selecionou aquelas que tinham maior qualidade e nessas Olimpíadas há a possibilidade do aluno, sem prestar o vestibular, ter a sua inscrição garantida, mas isso também vai abrir mais para o final do ano, professora. Então, abrirá mais para o final do ano a parte do Enem isso, e das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Então, eu posso falar para eles, eles vão assistir a nossa entrevista, então eles já ficarão mais tranquilos com isso, porque há alunos realmente que são muito dedicados e que são olímpicos mesmo, né? Isso que eles fazem desde pequenos. Isso, mas não deve ter muita mudança, as mesmas Olimpíadas do ano passado devem ser aceitas neste ano, então eu recomendo que eles deem uma olhada lá no nosso site, descubram as Olimpíadas que nós aceitamos no ano passado e essas mas isso também eles serão. terão tempo Sim, também, né, professor Gustavo? Eles terão tempo. Mas, bom, vamos lá. Para a inscrição, o senhor quer falar de alguns cuidados, de algumas atenções, ou o senhor acha que está tranquilo? Não, acho que é sempre importante a gente lembrar que a inscrição a gente chama internamente de fase 0 do vestibular. Tem que conseguir fazer a inscrição e fazer a inscrição com a tranquilidade necessária. Tem que selecionar o curso certo, tem que selecionar o lugar onde deseja fazer prova. A gente teve um caso, professora, de uma pessoa que queria fazer a prova no Tatuapé e acabou se inscrevendo em Taubaté. Então a prova dele foi para Taubaté, e aí a hora que sai o lugar onde a pessoa tem que fazer a prova, ela ligou, mandou lá o Fale Conosco para a gente e disse, olha, mas está aqui dizendo que eu vou fazer a prova em Taubaté. Sim, você se inscreveu em Taubaté. Então, muita atenção. A gente até mudou isso, agora aparece São Paulo e depois a região, que é para o pessoal não se confundir, né? Porque a cidade de São Paulo é dividida em várias regiões para as pessoas poderem fazer a prova perto das suas casas, com maior tranquilidade, maior acesso. E, além disso, lembrar também que nome social é uma categoria prevista em lei, para as pessoas que modificaram o seu gênero e por isso usam um nome ainda, pode até nem estar com a documentação corrigida no cartório, nos órgãos públicos, né, que fazem a expedição dos documentos,
mas ela tem o direito de se identificar pelo nome que ela quer ser chamada. Nome social, portanto, é essa categoria, não é o seu apelido nas redes sociais. Né? A gente já teve casos de gente que se inscreveu e aí lá no nome social botou @Carol não sei o quê. Tudo bem, chama, mas a pessoa chamava Ana Carolina. Aí ela olha na lista da porta da sala e diz, espera lá, mas eu não estou aqui, não tem Ana Carolina com o meu sobrenome. Aí você fala, mas qual é seu CPF? Aí liga, o coordenador da escola liga lá na sede, manda WhatsApp, a gente vai ver no sistema, é porque ela colocou no nome social o endereço dela na rede A ou na rede B. Atenção, né? Nome social tem essa função de reconhecimento da identidade de certos candidatos e aqueles que estão com o próprio nome, aquele que nasceram, elas não precisam preencher esse campo. Então, acho que esses dois aspectos são importantes, além de, claro, cuidar para escolher a carreira que você realmente quer, elencar até 4 cursos dentro dessa carreira, quando há mais 4 ou mais, na ordem que você quer cursar esses cursos, para que a gente possa, na hora dos resultados, elaborar as listas para atender, sempre que possível, a primeira opção do candidato. Eu acho, professor Gustavo, que é muito delicado isso de colocar na ordem realmente que eu quero. Não adianta colocar como primeira opção aquele curso que eu não quero fazer, mas eu vou colocar porque ele é mais fácil de eu entrar. Não existe isso. Não existe isso, professora. Vamos deixar isso muito claro para o estudante, para o vestibulando. A gente elenca os candidatos em listas por carreira. Dentro da carreira tem os vários cursos. Então, se você escolher engenharia, tanto faz se é engenharia civil, engenharia mecatrônica, engenharia hidráulica ou elétrica. Se o teu desejo é cursar uma delas e ela está ali em primeiro lugar e você foi, vamos supor, o 5º ou o 6º classificado, esta pessoa vai conseguir entrar na sua primeira opção. O que acontece é que, vamos imaginar que o curso A tem 10 vagas ou 20 vagas. E ele ficou em 21º. Os 20 da frente escolheram o mesmo curso que ele, já não tem mais vagas. Claro. Aí nós vamos elencá-lo na segunda opção dele. Ou na terceira, se na segunda também não tiver mais vagas. Então, entenda isso, meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda. Dentro da sua carreira, escolha o curso de acordo com a sua vontade. Ali dentro, você manda, você vai estabelecer os seus critérios e, claro, se dentro daquela carreira aquele curso é muito disputado, a gente pode te colocar na segunda opção, mas você está na posição e vai ficar nessa posição dentro da carreira todo o tempo. Então, isso é muito importante para que você faça as opções, como disse a professora Vera, coloque as suas 4 opções que você realmente quer. Não se deixe influenciar pela conversa de A, de B ou de C, de que, não, esse curso é mais fácil, então coloca. Se você for o primeiro daquela carreira, você vai entrar em qualquer uma das suas 4 opções. Se o seu curso dos sonhos você acabou colocando em 4º lugar porque alguém te disse que ele era o mais difícil, você perdeu a chance de fazer naquele curso. Porque na primeira opção, você vai ter que se matricular e acabou. Ele tem que lembrar sempre que isso é uma coisa que há décadas a gente fala nos vestibulares, né? Eu me lembro bem quando a Santa Casa fazia parte do grupo, eram todas as medicinas juntas, o aluno que em primeiro lugar é mais fácil, não existe isso. Você tem que pôr o primeiro que eu quero fazer realmente, né? E, por exemplo, se um curso tem só 2 opções, são 2 opções. Por exemplo, eu chamo sempre atenção para direito. Tenho a opção do diurno e do noturno. E agora de Ribeirão Preto. E agora Ribeirão, então são 3 opções. As 3 estão juntas. As 3 juntas. Então, ele tem que colocar, mas eu não quero Ribeirão. Você tem que colocar, você é chamado. E você tem ainda a chance de remanejar. Exato. Então, você tem a chance de ser chamado para o direito de São Paulo, ou noturno, ou diurno, chegar lá na primeira opção sua. Porque existe esse remanejamento. Existe.
Mas, né, professor, mesmo lá, entrando lá, eu ainda tenho chance de mudanças. Exato. Eu conheço alunos que entraram em direito noturno e, em seguida, na semana que estavam frequentando, já mudaram para amanhã, para o vespertino, né? Porque o que acontece? A gente tem, na matrícula, a gente pergunta para o candidato se ele foi chamado na segunda, na terceira ou na quarta opção. Você está satisfeito? Se ele disser satisfeito, ele vai ficar naquela vaga. E não muda mais. Disser, eu vou me matricular, mas eu continuo querendo as vagas no meu curso de primeira opção, abrindo vaga ali, ele sendo o primeiro classificado na segunda lista, na terceira, etc., nós vamos chamá-lo. Então, o candidato tem essa opção de dizer, olha, quando eu fiz minha inscrição, eu queria realmente estudar de manhã, mas agora eu consegui um emprego, acabei passando no noturno, e para mim tá bom. No fim, nessa situação tá ótimo. Então ele põe lá, satisfeito. A gente não vai chamar ele para ir para amanhã mais. Mas se ele disser, não, eu continuo querendo ir para o período matutino, ele tem essa chance. E outra coisa, ele também pode não fazer a matrícula, mas continuar nas listas, se ele disser, eu não vou me matricular, mas eu continuo interessado lá na frente em ser chamado para os meus cursos de primeira ou segunda opção. Atenção, só não pode não nos falar nada. Se você deixar o prazo de matrícula passar em branco, não entrou, não interagiu no sistema da Pró-Reitoria de Graduação, a USP vai entender que você é um desistente, né? E aí nunca mais ele aparece na lista. Então, mesmo que você não queira se matricular, vá lá e diga, não estou me matriculando aqui, mas eu continuo querendo a minha primeira ou a minha segunda opção. Então, tem que ter muito cuidado nesse momento, quando sair a lista realmente, né, de aprovados, para ver direitinho que chance você tem e daí como você irá fazer essa matrícula, né? Então, o satisfeito é sério. Você não vai colocar como tua quarta opção satisfeito. Coloque com direito a remanejamento. Isso. Não é? Que acho que é o D, né? Com direito a remanejamento. Então, tem as letrinhas lá. O S satisfeito, D, a pessoa que tem direito a remanejamento. E não custa. Você pode remanejar para um curso que você sonhava fazer. Então, tente, porque é possível. Sim. E nós todo ano conhecemos. Agora, o que não pode é não deixar a universidade ali sem saber, toda a FUVEST que controla isso também, não é? Uhum. Acho que não é direto a universidade que controla. A matrícula já é na universidade, depois eles nos avisam para a gente elaborar as outras listas. Isso, então a universidade tem que tomar conhecimento do seu desejo. E mesmo que o aluno, no final de todo o processo, esteja num curso que não lhe interessa, está no noturno do direito, por exemplo, com as notas do primeiro semestre ou eventualmente do segundo semestre, se ele for um bom aluno, ele consegue o remanejamento de período ao longo do curso, né, já na faculdade. Então também tem essa opção, que aí a FUVEST já não controla, é feito na própria unidade, mas também tem isso como uma possibilidade. Professor, ele escolheu o curso dele, então na inscrição, e se ele tiver ainda alguma dúvida do que ele vai ser, veja bem, avaliado, né? Essas tabelas que os senhores colocaram nesse guia, né? Tá ótimo, o aluno tem ali um resuminho da vida dele, ele sabe o que ele vai fazer de prova, né? Exato. Então, se para ele vai cair a biologia, ou a física, ou a química, ou a história, ou a geografia, tá? Então, tá muito claro, porque a primeira fase todos prestam a mesma prova. Agora começa a diferenciar só no segundo dia. Primeiro dia português da segunda fase, todo mundo faz igual. Exato. Agora, o segundo dia que daí dá essa diferença. Isso. Das matérias específicas, né? Então, das disciplinas que eles serão avaliados. E essa tabelinha aqui está claríssima, não tem como o aluno falar, não sabia, né? Então, essa não existe. Lembrando que a primeira fase são 90 questões no formato de testes, com 5 alternativas. A segunda fase, no primeiro dia, tem, além da prova de língua portuguesa e literatura, a redação. E no terceiro dia, são 12 questões. Todo mundo responde 12 questões. Agora, de onde essas 12 questões saem? Dá uma olhadinha no guia, veja lá o seu curso, o que é que tem de questões. Se 2 áreas forem cobradas, são 6 questões de cada área. Se nós cobrarmos naquele curso, naquela carreira, 3 áreas, são 4, 4 e 4.
Se forem 4 áreas, 3, 3, 3 e 3. Como é na medicina. Exato. Professor, ainda na inscrição, temos que falar para esses jovens, para essas famílias, que vale a pena ser treineiro. Sim. O treineiro vive o clima do vestibular. O treineiro, ele tem que fazer a prova como um verdadeiro vestibulando. Então, vale a pena fazer. E quando chegar a vez dele, quando ele realmente estiver prestando para valer, ele já vai perceber como era a prova, como é todo o esquema, sabe? Se tiram fotos, se não tiram fotos, se exigem que eu posso tomar minha água, eu posso... Enfim, ele já tem o clima do vestibular. Então, é necessário que a pessoa passe por essa fase de treinamento. E temos, olha lá, treinamento para biológicas, exatas e humanas. Exato. Então, o treineiro foi criado há uns 20 e poucos anos atrás, quase 28, eu acho, 28 anos atrás, como uma carreira justamente para que os estudantes do segundo e às vezes até do primeiro ano já se inscrevam para ter essa experiência, como a senhora falou. É um momento de tensão? Claro que é. Claro que é. E se você puder ter essa experiência quando você está no primeiro ou no segundo ano, você está mais relaxado, você sabe que ali não é para valer, você não vai conseguir se matricular, você não vai conseguir cursar a universidade antes de terminar o ensino médio. Então você controla a tua ansiedade, você verifica o movimento, vê como é que as coisas acontecem, vê o que é que você recebe, o que você pode levar, o que não pode levar, etc, etc. E no ano que for para valer, você já passou por tudo isso que é desconhecido. E o que é desconhecido assusta a gente muitas vezes. Então, conhecer o vestibular é uma experiência incrível. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu fiz o primeiro ano em que houve treineiros. Que beleza. Quando a FUVEST inventou a categoria de treineiros, eu me inscrevi no meu segundo ano do ensino médio, na época nem chamava segundo ano do ensino médio, ainda chamava segundo grau. Eu fui fazer o vestibular, eu tive essa experiência, foi muito boa para mim, e a gente mantém este modelo ainda nos dias atuais. E o candidato que vai para a segunda fase, professora Vera, ele tem a sua prova corrigida igualzinho como se ele fosse um candidato para valer. E eu quero dizer mais para o senhor. Os treineiros hoje, o número é muito grande. Então, ele vai concorrer de verdade, ele vai concorrer uma carreira de treineiro, que tem muitos candidatos. Sim. Então, são 200 só que vão para a segunda fase. Isso. Então, é muito importante, 200 de biológica, 200 de exatos, 200 de humanas, são 600. Mas o que é importante? Porque se ele presta, não, eu vou prestar X, eu não vou falar não para não ser indelicada, né? Mas vou prestar lá aquele curso X, aquele curso tem pouca procura. Não é uma realidade que ele vai ver. Exato. Sabe, vai ser aprovado, porque é um curso que é pouco procurado, não vale a pena fazer um curso pouco procurado, você tem que fazer um curso realmente onde vale a pena você ter concorrência. Até para você ter o grau de comparação com os demais, né? Claro que alguns deles, a grande maioria, vai passar ali naquele ano, no ano que vem não vai disputar com você. Se não passar na USP, tem gente que passa em outras universidades, etc. Tem gente que persiste, vai fazer de novo o vestibular porque quer estudar na USP. A senhora mencionou, é uma universidade de ponta, é uma universidade de pesquisa, de muita excelência, com 90 anos de idade. Tem universidade europeia que vai completar 850, 860 anos, quer dizer, a gente tem quase 1/10 da idade dessas universidades e a gente está muito bem posicionado nos rankings. Por quê? Porque a gente seleciona alunos muito bons. Nós somos uma universidade de pesquisa, o aluno é convidado a pesquisar, a construir o seu próprio conhecimento, então a gente dá autonomia para ele e ele vai ser um profissional de muita qualidade, com uma possibilidade de empregabilidade muito grande, e acho que esse é um ponto também que mantém a atratividade da Universidade de São Paulo ao longo desses anos todos. E vai fazer a mesma prova, né, professor? Mesma prova, não tem... Vai ser corrigida pelos mesmos avaliadores que não sabem se você é um treineiro ou é um candidato de uma carreira, vamos dizer assim, que dá direito à vaga. Importante o senhor falar isso. Isso é
feito justamente para que ele, recebendo as suas notas, ele saiba que ele foi avaliado, ele tem menos conhecimento, talvez, porque ele está ainda no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, mas ele foi avaliado como se ele fosse um estudante do terceiro ano. Então, ele tem a condição de dosar ali, isso aqui eu não fiz, não respondi direito, porque eu ainda não tinha aprendido, vou aprender agora no terceiro ano. Então, ele nem se preocupa com aquilo como desempenho. Ele vai ver os pontos fracos dele, ele vai poder se preparar melhor ao longo do ano. Eu, por exemplo, quando fiz como treineiro, no direito cai português, história, geografia e agora cai matemática. Na minha época não caía matemática. Eu fui pior, não é que eu fui mal, mas fui pior em geografia. Então eu me dediquei mais à geografia do que à história e português. Então a gente também consegue dosar a agenda de estudos e isso faz com que a gente consiga essa recuperação e fazer um vestibular melhor no ano seguinte. Não há dúvida, eu acho que realmente vale a pena incentivá-los, né? Professor, ainda na inscrição, o aluno que tem alguma deficiência, é muito importante falar isso, claro, né? Porque alguns esquecem de falar, alguns esquecem de assinalar, e tem que preencher realmente, se eu preciso de um local especial, uma mesa, vi que até a possibilidade de uma mesinha, sim, ou se eu preciso uma pessoa que vai transcrever minhas respostas, enfim, eu tenho que ter a seriedade de assinalar isso agora, porque os senhores têm que se prepararem, né? Exato. Então, a FUVEST, no processo de inscrição, ela já disponibiliza para os candidatos a possibilidade deles nos dizerem, olha, eu preciso de uma carteira de canhoto, isso, que é a coisa mais comum, eu preciso de uma sala só para mim, porque a pessoa não consegue se concentrar eventualmente. Agora, tudo precisa ver com uma documentação médica ou psicológica informando para a FUVEST o que é que aquele candidato realmente precisa. Há a possibilidade de pedir o ledor de prova, uma pessoa que vai ler para você, prova ampliada, a gente imprime a prova muito comum isso hoje, num papel A3, então ele consegue enxergar mais facilmente as imagens, etc. Prova em braille também nós fazemos. O transcritor, a pessoa tem uma deficiência e com isso ela não consegue escrever as respostas com uma letra que possa, vamos dizer assim, ser considerada uma letra indistinta. Se ela inclusive para a redação, professor? Inclusive para a redação. E também, assim, a gente sabe que imprevistos acontecem. Sim. Se a pessoa quebrou o braço, é canhota, quebrou o braço esquerdo, às vésperas do vestibular, ela pode ainda nos avisar pelo Fale Conosco. E aí nós vamos providenciar um transcritor ou um ledor, enfim, alguém, sim, para auxiliar este candidato na realização da prova, na transcrição das suas respostas, etc. e tal. O que fica muito difícil da gente fazer é atender pessoas que nos procuram muito em cima da hora, sim, e que pedem coisas que nós não dispomos ou pedem coisas que não estão amparadas por essa documentação, esse laudo médico. Então, façam os seus pedidos, sim, nós estamos ali para lhes atender, mas façam esse pedido com cautela, com cuidado e com responsabilidade. Mesmo no dia da prova, a pessoa sofreu um acidente, está internada no hospital, não é uma doença contagiosa, mas ela, sei lá, quebrou a perna, está com a perna imobilizada, para cima, suspensa, mas ela consegue fazer a prova. Nós temos condição, desde que isso seja feito com antecedência, de mandar um fiscal para o hospital e aplicar a prova para o candidato lá. Nós não queremos que as pessoas percam a oportunidade de demonstrar os seus conhecimentos e entrar na Universidade de São Paulo. Então, nós vamos nos desdobrar e vamos atender aquilo que estiver ao nosso alcance.
mas é importante que as pessoas mantenham o contato conosco. Não adianta, 1h30 da tarde, a pessoa está internada há 3 dias, aí 1h30 da tarde, quando os portões já fecharam, ela resolve mandar uma mensagem pelo Fale Conosco. Avisa a gente com antecedência. A gente está lá para atender aquilo que for possível atender. É uma iniciativa importante, né, da FUVEST. Professor, ainda na primeira fase, eu queria lembrar ao senhor que os alunos me perguntam, então eu quero transmitir isso. Há questões interdisciplinares mesmo, porque consta nos seus guias aí, falar dos interdisciplinares, né? Exato. Das 90 questões, a gente não tem números fixos. Isso. Antigamente era 10 questões disso, 20 daquilo, não sei quantas daquilo outro. Hoje não existe mais, são 90 questões, e há questões, hoje eu estava até conversando com alguém que participa de uma das bancas, e a pessoa disse assim, alguns anos atrás, os cursinhos corrigiram uma questão que foi elaborada pela banca de biologia como se fosse uma questão de geografia. Porque essa interdisciplinariedade, ela realmente existe. Nós temos bancas muito versadas que conseguem transitar entre 2 áreas, e muitas vezes nós juntamos as bancas e dizemos para elas, olha, façam aí uma questão juntos que envolva conhecimentos e competências e habilidades das 2 disciplinas, das 2 áreas do saber. E acho que é uma coisa que o ano passado aconteceu, que acho que o senhor vai continuar tendo essa montagem, não mais só todas de matemática, todas de física, não, misturar mesmo, né? Isso. Porque é muito melhor, o ser humano não precisa ter tudo caixinhas, né? Então eu acho que é brilhante isso, porque se uma pessoa ficar lá folheando, só vou fazer as de matemática primeiro, depois as de física, não, você vai fazendo à medida que vai aparecendo, não é? E a prova é montada a partir de uma história. Se a pessoa ler as 90 questões na sequência, uma questão vai conectando mais ou menos com a outra. Quer dizer, então, elas acabam até dando pistas, às vezes, do que é que vem depois, de como é que eu penso este problema a partir dos meus conhecimentos. Posso até voltar, e resolvo. Né? Pode voltar, então, pode fazer, reler, repensar a partir daquilo que já veio na questão subsequente. Mas isso que é importante, não é uma prova de decoreba, não é uma prova de demonstração do conhecimento pelo conhecimento, é uma prova de aplicação desse conhecimento. E de capacidade, né, de inteligência, né, de espírito crítico em algumas coisas. O senhor sabe que existe um mito, criado aí pelo pessoal de cursinho, de pré-vestibular, que na primeira fase não existe literatura em português. E eu peguei a prova do ano passado e falei, olha como tem literatura. Então não podem criar esse mito. São o jovem ficar achando, não, só na segunda fase, não, de jeito nenhum. Pode até ser que não tenha em algum ano nenhuma questão, porque a banca resolveu dar um outro formato para a prova. Mas como a senhora apontou, no ano passado, caíram questões a partir da lista de leitura obrigatória. Não só de leitura obrigatória, como também tem no programa de português, tem a literatura brasileira, portuguesa e africana. Né? E que parte é essencial que o aluno conheça. Sim. Não é porque o livro não está na lista de leitura obrigatória que aquele período histórico ou aquele autor não possam ser cobrados. Isso. Então é muito importante isso para os jovens, tem que ter essa ideia, né? Então é a formação desse jovem que está sendo cobrada. Bom, muito bem. Acabamos a primeira fase. Agora, a primeira pergunta que vem desses jovens. Bem, vamos ver agora a segunda fase. Então, eu tenho que ter uma nota aí importante. Isso, a nota de corte ou superior a ela. O que é a nota de corte? A gente chama para a segunda fase 4 candidatos por vaga. Então, vamos imaginar um curso que tem 100 vagas, nós vamos chamar 400 pessoas. Tá. Então, a gente coloca todo mundo daquela carreira em ordem de pontuação, vamos lá na posição 400 e vemos, a pessoa fez, 68 pontos. Essa é a nota de corte daquele curso. E todos que tiverem 68 pontos entram junto com ele. Exato. Se ele for o último que fez 68 pontos, são só esses 400. Mas se ele for o primeiro, quem também fez 68 e está para baixo na lista, por ordem
alfabética, a gente também chama, claro, porque a pessoa fez a nota de corte. Então, aquela nota ou nota superior são as pessoas que são convocadas para a segunda fase. Pelo menos 4 por vaga. Agora, professor, é muito importante agora esta situação da Universidade de São Paulo estar reunindo, tá, Ribeirão, que é a Universidade de São Paulo também, e Bauru, que é a Universidade de São Paulo também, na medicina. Eles estão assim alucinados para saber como é que será isso. Pois é, esse é um movimento que vem do ano passado. O nosso pró-reitor de graduação, professor Aloísio Cotrim Segurado, e o pró-reitor adjunto, professor Marcos Neira, trabalharam incessantemente para convencer as unidades da importância da aglutinação das diversas carreiras que eram para estar juntas, mas que por razões históricas acabaram se separando no vestibular. Vários deles aglutinaram no ano passado e faltavam alguns. Esse ano, muitos aglutinaram, mas o que causa o grande furor é a junção das 3 medicinas. Medicina Pinheiros, aqui em São Paulo, a Medicina Ribeirão Preto e a Medicina de Bauru, que é a mais recente, né, das faculdades de medicina da USP. Então, esses 3 cursos hoje estão na mesma carreira e o candidato que antes, na inscrição, já tinha que pensar, eu quero Bauru, eu quero Ribeirão ou eu quero São Paulo, ele vai poder elencar as 3 na ordem de preferência dela. Se ela tiver nota para entrar nas 3, ela vai entrar na primeira opção dela. E aí, quando acabarem as vagas, não sei, a gente imagina que a medicina de São Paulo vai ser aquela que vai ser indicada mais vezes em primeira opção, porque tem sido essa a tradição, mas pode ser que a gente se surpreenda. Não tem mais vaga para a medicina de São Paulo, mas a pessoa disse, não, Ribeirão é a minha segunda opção, Bauru é a minha terceira, ou vice-versa, e ainda há vagas, a gente vai colocar essa pessoa para fazer este curso. São cursos com muita qualidade, assim como quase todos ou todos os cursos da USP. Claro que há cursos que são mais jovens, outros são mais tradicionais, mas todos eles têm muita qualidade e às vezes têm perfis diferentes, né? O profissional do direito, por exemplo, que é a minha área, que sai do Largo São Francisco, tem um perfil. O profissional que sai de Ribeirão Preto tem um outro perfil. Qual deles é melhor? Não sou eu que tenho que dizer, é o empregador, é aquele que vai contratar esse profissional liberal ou as carreiras públicas, quando selecionam, que vão nos dizer qual deles tem perfil melhor para aquela atividade ou para outra. A mesma coisa acontece nas medicinas, nas engenharias, em todos os cursos. Então, são cursos diferentes? São. Mas eles estão juntos hoje. Você tem a chance de transitar entre eles nessa opção. Agora, aquilo que era uma relação candidato-vaga em São Paulo, outra relação candidato-vaga em Bauru, outra relação candidato-vaga em Ribeirão Preto, agora vai estar tudo junto, nós vamos ter uma relação candidato-vaga para medicina. E isso, claro, vai ter algum impacto na nota de corte. Eu imagino que seja uma pergunta que a senhora ouve muito também dos estudantes. Essa nota de corte, se eu arriscar dizer se ela vai subir ou vai baixar, eu estou fazendo um exercício de futurologia aqui desnecessário. Porque a nota de corte também sobe ou baixa, dependendo se a prova está mais fácil ou mais difícil. Né? Então, isso também tem impacto. Mas, professor, se olharmos as notas do ano passado dessas 3 medicinas, nós percebemos que 2 delas tiveram a maior nota, que foi 88, então aquele candidato era um candidato que poderia estar em qualquer uma das 3 faculdades, porque ele fez 88, um ou mais candidatos, não sei, mas foi a nota máxima, né, o 88. Então, a gente percebe claramente isso, e a diferença é muito pequena para o último chamado, para a nota de corte das 3. Então, é muito uniforme. Então, eu acho que esses candidatos, eles não têm que ter medo. Eu não vou colocar, por exemplo, X, porque eu acho que ela é mais fácil de entrar, não existe o mais fácil. Não. Muito homogêneo. Quando elas estavam separadas, até esse cálculo podia ser feito, mas hoje que elas vão ficar juntas,
É impossível dizer isso. E depois com a vantagem de que eu posso, se eu peguei, vamos dizer, a Y que eu não queria, né, para não falarmos nome nenhum, não é? Então, não queria a Y, eu queria a X. Existe o remanejamento. Sim. Não podemos esquecer isso nunca, então a sua chance continua. Você tem que pensar nisso, porque às vezes alguns alunos que entram em medicina preferem fazer uma outra universidade, não é verdade? É verdade. Então é difícil desistirem da USP, mas pode acontecer, ninguém sabe, sim, não é verdade? Sim. E é um vestibular muito difícil, né? A gente sabe que entrar em medicina de primeira é quase nula essa possibilidade. Existem os que conseguem, mas é difícil. E com aquela divulgação da cartilha da medicina, eu achei que aquilo foi maravilhoso. Aquilo deu um ânimo para os alunos perceberem que eles têm condições de entrar numa USP. Uma USP, qualquer um dos 3 campos, né? Que eles têm condições, porque antigamente os alunos diziam assim, professora Vera, eu sou obrigada a fazer o máximo da redação. Se eu não fizer 48, vale 50, eu estou fora, não está fora. Então, aquela tabela que vem na cartilha dos aprovados desse último vestibular, né, no de 24, né, que foi feito em 23, mostra direitinho que alguém lá fez 30, tem um nome, inclusive. Eu achei bem claro, porque a lisura, né, da apresentação daquilo, tem lá, eu fiz 32 pontos na redação, mas em compensação, eu acertei quase tudo em física, ou eu acertei muito, a minha nota foi alta em química. Então, o aluno percebe que ele pode ser bom numa área, um pouco menor na outra, ele tem chance de entrar numa USP. Então, eu fiquei olhando aqueles aprovados, eu falei, olha, isso deu ânimo aos alunos, então é possível, concorra, vale a pena. Você tem que saber que você é capaz. Sim. E cada um tem uma habilidade. Eu posso ser melhor em química, eu posso ser melhor em biologia e não ir tão bem na redação, não há problema. Eu trabalho com direito, na minha época o vestibular vinha ainda em blocos. Sim. Eu gabaritei biologia, mas nem por isso eu trabalho na área de ciências biológicas ou de ciências da vida. Isso só para dizer que, assim, a gente tem as nossas preferências até, muitas vezes, né? Bons professores, facilidade com a matéria, mas você não quer trabalhar com aquilo. Eu não conseguiria ser médico, não conseguiria ter feito o curso de medicina, porque eu não consigo encostar em gente morta. Eu tenho esse trauma, nunca encostei e não vou encostar. Como é que eu ia fazer medicina? Então eu optei por uma outra coisa que também me agradava, que também me trazia interesses, mas talvez eu tivesse entrado, se eu tivesse persistido, se eu tivesse buscado. Mas estou muito feliz, porque fiz uma universidade de ponta, fiz um curso que me abriu inúmeras portas. Eu fui orador da minha turma, sabe, professora? Ontem minha filha me perguntou sobre essa coisa, de ter sido orador, e ela pediu para eu ler o discurso que eu fiz para os meus alunos. E eu achei e fui ler. Como eu me emocionei lembrando do curso que eu fiz, das amizades, dos professores, das vivências que eu tive. E eu nunca saí da faculdade, eu estou lá, porque depois eu fiz mestrado, doutorado, entrei como professor, dou aula toda semana, mas reviver essa experiência, que foi o vestibular da FUVEST que me deu, não teve preço. Que coisa maravilhosa, né, professor? Eu acho que o sonho de entrar numa USP, todos devem ter e lutar para realizar esse sonho. Vale a pena, né? Vale. Professor, estamos na segunda fase. Certo. Tá? E na segunda fase o senhor recomenda alguma coisa? O primeiro dia português, muita atenção, porque a prova é uma prova que exige, e a redação tem que tentar o melhor possível. O senhor daria algum conselho para a redação? Olha, para a redação eu acho que o mais importante é tentar apreender dos textos que são apresentados pela banca a proposta, né? Tem lá uma proposta, mas conseguir desenvolver argumentos e comprovar, dar solidez para esses argumentos, para comprovar o seu ponto, é algo muito relevante que a banca aprecia bastante. Também chamaria atenção para o candidato nunca tentar fazer uma reescrita dos textos de apoio. Isso é demonstrar
uma fraqueza, vamos dizer assim, na própria interpretação do que seja a redação exigida pela Ele FUVEST. tem que ter os argumentos próprios, Exato. Né? A criatividade. Aquilo é um mote, é um ponto de partida, mas não precisa ser o desenvolvimento nem o ponto de chegada. E outra coisa importante, para as questões de português, também das áreas específicas, é o aluno lembrar que o que a FUVEST cobra é o que está no comando da questão. Se tiver escrito cite, é para citar, não precisa explicar. Se disser explique, precisa explicar. Você pode até usar um exemplo como ponto de partida, mas a falta do exemplo, da explicação, não atinge o objetivo da questão. Então, siga o comando que a banca elaboradora passou. Né? Esse é o ponto principal na segunda fase. Se é para discutir, discuta. Se é para argumentar, argumente. Se é para explicar, explique. Se é para citar, cite. Não vá se confundir e fazer outra coisa. Respeitar o que a FUVEST está pedindo. Cite 2. Exato. Lembra? O senhor uma vez me falou isso. Não adianta ficar citando 10 e é uma tentativa e acaba errando ali. Então, se é para citar 2, escolha 2. Eu vou citar 2, o senhor 2, a Alessandra ali 2, e nós todos vamos acertar, porque cada um citou as suas. Então, não quer dizer que 2 ele me elimine, não. Eu vou escolher 2 e acabou. Exato. Né? Então, tem que realmente respeitar esse comando, isso é uma coisa importante. Agora, voltando um pouquinho no português, as explicações que existem aqui no guia sobre a redação são ótimas. É só ler com cuidado e ver o que você tem que respeitar aquilo. Exato. Porque hoje em dia existe muito professor particular de redação por causa da FUVEST, não é? O senhor sabe disso. Sim. Tem muito curso particular. Então, aquelas pessoas ficam dando fórmulas mirabolantes. Não adianta fórmulas. Tem que realmente respeitar isto que a FUVEST pede. Os critérios que seus corretores pedem. Não é? Exato. Então, e até porque esses subterfúgios, vamos dizer assim, com fórmulas mágicas e etc., eles pasteurizam o conteúdo, né? Fica todo mundo respondendo mais ou menos a mesma coisa, na estrutura, na forma. Claro que o tema ninguém sabe exatamente qual vai ser. Normalmente, jornais, sites, revistas erram, né? Eles vão lá e perguntam quais serão os possíveis temas do vestibular da FUVEST. Acho que na maioria das vezes todo mundo quebra a cara, né? A verdade é essa. E isso tem... isso transparece para a banca. A banca consegue detectar claramente aquela estrutura que é, não vou dizer falsa, mas que é artificial, que não é aquela que efetivamente poderia e deveria ter sido desenvolvida. A pessoa aplicou aquele modelo engessado, aquela fórmula mágica, e achou que fez uma boa redação. Não é, muitas vezes, o resultado que aparece na nota. E porque também, professores, os senhores tomam cuidado de, se as notas, por exemplo, sempre são 2 corretores, né? Em toda a parte dissertativa da segunda fase, são sempre 2 corretores. Então, se dá diferença, não só na redação, como numa questão, os senhores põem uma terceira pessoa para analisar. Exato. Então, é o cuidado que a universidade tem, que a FUVEST, que elabora a prova, tem, não é? Para poder dar a nota justa, né? Sim, sim. E outra coisa que a gente faz é, assim que as provas chegam na sede, a gente seleciona aleatoriamente 50 provas e os corretores de todas as bancas fazem uma correção teste. Essas 50 provas são corrigidas para que eles vejam se o gabarito está funcionando, né? Se não está faltando alguma coisa ali, se eventualmente a questão mal formulada faz com que o candidato imagine coisas diferentes daquilo que a banca de elaboração queria efetivamente. Então, esse teste é feito para que o gabarito seja refinado e essas 50 correções são jogadas fora, as 50 provas estão lá no meio do bolo das provas que vão ser corrigidas, e aí a correção é para valer. Quando o gabarito está redondinho, todo mundo está bem tranquilo com ele, todo mundo está muito seguro com ele, e os corretores trabalham do começo ao fim, sempre os mesmos, nas mesmas questões, para que nós consigamos garantir aos candidatos uma
equidade na correção. Isso é uma Não palavra-chave. importa se foi a Equidade. senhora que corrigiu ou se fui eu que corrigi. Se nós dois fomos treinados na questão número 1 de geografia, nós Sim. vamos corrigir do mesmo jeito. Do primeiro ao último dia, da primeira à última prova, nós vamos aplicar o mesmo gabarito. E isso o candidato tem que ter muita tranquilidade, porque nós zelamos para que isso aconteça. E Isso acontece. A FUVEST está de parabéns de fazer isso, quer dizer, tem cuidado, né, e respeito ao vestibulando, né? Claro. Que é muito importante. Então, o vestibulando tem que ter tranquilidade. Eu acho que vale a pena ler os guias e ver realmente a orientação que é dada, não é? Sim. Especialmente em português, porque o português é assim para eles, por incrível que pareça, é um bicho-papão, né? É. Incrível. Então, uma preocupação com eles, ficam tranquilos com a física, com a química, com a matemática, com a história, com a geografia, mas, sabe, a geografia a gente tem treinado bastante, essa coisa de comandos, etc., mas a geografia, por incrível que pareça, antigamente não davam muita importância, agora eles estudam, e o português, assim, fica como uma situação assim. Então, é possível você tirar uma nota boa em redação, é possível, não precisa tirar os 50, tá? Mas é possível você tirar. É muito difícil tirar os 50. É difícil, mas houve vários 50, sim, né? sim. Vários, a gente viu, é incrível, né? Lindo isso. A cartilha da medicina trouxe essa oportunidade de olharmos, né? E, bom, enfim, é possível que o aluno se saia bem a partir também de uma leitura cuidadosa desses guias, porque isso é uma referência para eles e eles confiarem, não é verdade? Claro. Então, confiar no percurso que você já fez, você tem todo o conhecimento necessário para fazer a prova, você pode ter as suas deficiências, sim, mas você corre atrás, você se aprofunda, você estuda. E tranquilidade, confiança, tranquilidade e realização da prova com estas duas sensações. Eu confio no que eu conheço e eu estou tranquilo para fazer o meu melhor, para passar para o papel o meu melhor. Se você fizer isso, você já é um vencedor, mesmo que você não consiga a vaga. Se você não conseguir esse ano, tenta de novo. A gente tem que perseverar, tem que persistir. Certíssimo. Certo, parabéns, professor. Professor, estamos então e concluímos segunda fase, daí tem alguns que têm habilidades para fazerem, né? Isso. São poucos. Artes visuais, artes cênicas e música. Tá. E daí chegamos em janeiro, e quando chegamos no 24 de janeiro, sai a lista. Sai a lista, comemorar. Os 8.147 pessoas vão comemorar junto com seus familiares, com seus amigos, outros vão ficar desapontados, talvez, mas é levantar a cabeça, lembrar que existe listas adicionais que vão ser divulgadas. Isso. E continuar o seu percurso na busca de uma vaga na universidade pública. Eu conheço uma menina que acabou de se formar na Pinheiros, da medicina. 9 de janeiro deste ano eu fui à formatura lá. Inclusive, encontrei muitos ex-alunos, muitos amigos. O professor que foi homenageado foi meu aluno. Eu fico muito contente, mas foi muito feliz para mim aquele dia. E Gabriela Salti, posso falar o nome dela até. E ela, quando prestou Pinheiros, ela não entrou na primeira lista. O pai disse, um senhor médico também formado pela Pinheiros, ele falava assim, calma que você ainda vai conseguir. E daí vamos esperar. Então, se colocar na lista de espera. Então, não pode desistir da lista de espera. Não. Tá? Então, ele falou, na segunda lista que saiu, ela também não conseguiu, foi na terceira. E ela acabou a Medicina Pinheiros agora com sucesso, e no dia da formatura foi divulgado as notas, o pessoal para fazer residência. E ela só tirou o primeiro lugar na residência da Pinheiros. Uau! Quer dizer, era boa? Era. Mas ela teve ainda, sabe, o vestibular, ela ficou desesperada. Então, porque é muito menina. Sim. Então, tem que acreditar, você tem que acreditar em você, não é verdade? Então, chegar lá é possível. Então, não sai na primeira lista, não chore. Tem a segunda, tem a terceira, tá? E tem mais listas. Então, vamos acreditar ainda que é possível. E se não for possível, lute, porque a vida é feita de luta. Perseverança. Né? Perseverança. Eu acho que essa palavra é a palavra que vai guiar esses candidatos na busca do seu melhor desempenho. Posso contar uma novidade para a senhora?
O ano Esse passado ano- já me contou de geografia, e já era, lembra quando ia cair para todas, agora que unificar? Exato. Esse ano a FUVEST vai estar pela primeira vez na Bienal do Livro, na Bienal Internacional do Livro aqui em São Paulo. Nós vamos ter um stand lá na Travessa Literária, onde nós vamos ter a oportunidade de conversar com os estudantes acerca das obras de leitura obrigatória do vestibular. E o autor de Dois Irmãos, o Milton Ratum, aceitou um convite nosso e no dia 13 de setembro, às 14 horas, ele vai conversar com os vestibulandos, com os interessados, sobre Dois Irmãos, lá na Bienal. E depois, às 16, ele vai autografar os livros. No Parque Ibirapuera? Vai ser no Anhembi. No Anhembi, maior Isso. ainda. Ah, maravilha. Então, aí, estão convidados para 13 de setembro, 14 horas. A palestra do Milton Ratum, estaremos lá na Bienal. Estaremos lá. Muito obrigada pela novidade. Imagina, Obrigada de coração. Tá? Obrigada de coração. Ficamos muito felizes em receber o professor que tem uma formação tão ampla, né, professor? Mas ele, na verdade, dirige a universidade, na verdade, a FUVEST, que para elaborar os vestibulares para uma grande universidade, mas também dá aulas. O senhor falou que o senhor ainda é professor, ainda na Direito da USP. Sempre. Então, é um titular, né? Um titular, o senhor tem o cargo aí vitalício, né? De Direito, né? Internacional. Exato. Bonito isso, né? Tá. Terça-feira de manhã estou lá na Faculdade de Direito, dando as minhas aulas. Quem passar em Direito, Largo São Francisco. Quem passar em Direito vai poder me encontrar lá pela manhã. Já assisti várias formaturas de Direito da USP. Tenho, assim, alunos brilhantes que fizeram. Ficamos muito contentes em recebê-lo. Nós, do Colégio Objetivo, do curso Objetivo, agradecemos muito a sua presença e a família Objetivo está feliz que o senhor tenha ajudado esses jovens. Eu agradeço essa oportunidade de poder falar sobre a FUVEST, lembrar que as inscrições vão estar abertas até o dia 8 de outubro, é também o dia em que os candidatos têm que pagar o boleto, e esperamos todos vocês realizando as provas e mostrando o seu melhor. Obrigado, viu, professora, por essa oportunidade de conversar muito com os alunos do Objetivo, do colégio, do curso. É uma alegria sempre estar com vocês. Obrigada de coração, nós que ficamos assim muito felizes do senhor comparecer. Essa época é uma época de grande trabalho para o senhor, mas o senhor estar aqui com a gente foi assim uma alegria muito grande. Esperemos realmente que muitos alunos nossos do Objetivo entrem, tá, na Universidade de São Paulo, que afinal de contas é uma universidade que é um sonho para o jovem, e eles têm que realizar esse sonho. Sonhem alto que conseguirão. Com certeza. Um abraço. Um abraço, professora.